A Municipal aprovou aí a criação de alguns cargos na sessão de segunda-feira, e entre eles a criação, inclusive, de 11 cargos de assessoria parlamentar. Lembrem-se que já tivemos, cada vereador tinha um assessor parlamentar, estão lembrados? Né? Aquilo foi abolido em outros tempos e volta agora sob essa condição de ter os cargos, desta vez, admitidos dentro de uma decisão da própria Câmara Municipal. É a lei de reestruturação de cargos, a Câmara está reestruturando os cargos, e por isso os vereadores aprovaram, e isso causou já no dia de ontem alguma repercussão, não é? Porque traz de volta a figura do assessor parlamentar, tão discutida no passado. Para muitos não precisava ter, para outros deveriam ter assessores que os ajudassem na sua função de vereador. Naquela época houve uma grande discussão, mas finalmente, naquele tempo, pelo menos, foi abolida esta função. E agora volta sob essa forma dentro da reestruturação de cargos, sendo aprovado na segunda-feira pela Câmara, o que é assunto ao vivo agora pelo repórter Beto Garcia. Muito bem, falamos ao vivo da Câmara Municipal de Matão, para falar sobre esse projeto de lei que foi aprovado na última segunda-feira na sessão da Câmara Municipal aqui de Matão. 2 vereadores votaram contra este projeto de reestruturação, projeto que é da mesa diretora aqui da Câmara. Os vereadores Ana Mondini e Paulo Bernardes votaram contra esse projeto. Os demais vereadores votaram a favor. Lembrando que dentro deste projeto está mudanças de nomenclaturas, por exemplo, chefe de gabinete da presidência, que tem um funcionário que já está trabalhando aqui na Câmara já há algum tempo. O diretor, são 4, também já estão trabalhando há algum tempo. E procurador-chefe, uma pessoa que também já está exercendo a sua função aqui na Câmara Municipal de Matão. Os 11 assessores parlamentares ficam autorizados aí, então, a Câmara Municipal, a contratação dele. Mas para entender um pouquinho mais esse projeto, nós vamos conversar agora com o Dr. Marcos William Araújo da Silva, procurador jurídico da Câmara Municipal de Matão. Bom dia, doutor. Fala um pouquinho para a gente em relação a esse projeto de reestruturação aprovado aqui pela Câmara. A votação do projeto e o projeto em si, ele partiu de que forma, doutor? Bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia a toda a população matonense. Gostaria de agradecer a TVM pela oportunidade de estar esclarecendo para toda a sociedade matonense o que foi aprovado aqui na Câmara, esclarecer e desfazer algumas impropriedades que foram propagadas nos últimos 2 dias aqui no município. A sua pergunta foi muito pertinente, Beto, porque para explicar o que foi feito, o que foi aprovado, é necessário explicar de onde surgiu esses 3 projetos que foram aprovados na última segunda-feira na sessão ordinária. A Câmara de Matão, ela vinha nos últimos anos, nas últimas fiscalizações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos últimos relatórios do próprio Ministério Público de Contas, tendo diversas recomendações para realizar diversas melhorias na sua estrutura organizacional. Existiam diversas inconstitucionalidades, diversas ilegalidades no nosso organograma, na nossa própria estrutura mesmo, que precisavam ser corrigidas. Isso pode ser verificado nos últimos relatórios de contas, apesar das contas terem sido julgadas favoráveis, porque a Câmara tem agido com probidade ao longo dos anos, existiam essas recomendações. Entre as recomendações estavam a melhoria das atribuições de funções gratificadas, melhoria das exigências dos cargos comissionados. O próprio Tribunal de Contas estava exigindo da Câmara uma criação de um setor de fiscalização, de um órgão de fiscalização de políticas públicas do Poder Executivo. Isso por quê? Porque a principal função da Câmara é fiscalizar o Executivo. Então, o Tribunal vinha exigindo isso. E, diante disso, a atual administração não se miscuiu no seu dever de corrigir e contratou a USP de Ribeirão Preto, uma empresa renomada, especialista em Direito, também através da sua faculdade de Direito, e contratou essa consultoria para estar fazendo essas adequações aqui na Câmara.
Bem, a partir daí, então, os 11 cargos de assessores parlamentares, né? Alguns vereadores já disseram que não querem esse cargo, tal. Se o vereador chegar e falar, eu quero esse cargo, não há obrigatoriedade da contratação, ou há essa obrigatoriedade partindo da presidência da Câmara? Então, a própria consultoria da USP, através da FADEP, a sua Fundação de Amparo ao Direito, que, tendo em vista essa recomendação do Tribunal de Contas de criação de um setor de fiscalização, a própria consultoria da USP indicou a criação dos 11 cargos de assessores, para eles poderem estar assessorando os vereadores, contribuindo com os vereadores nessa fiscalização do Poder Executivo. É lógico, a gente tem que lembrar que hoje Matão vive um tempo de prosperidade, há uma probidade do Poder Executivo, há a probidade da Câmara, os poderes estão trabalhando em harmonia, mas nem sempre isso aconteceu e o período conflituoso que a gente vive na sociedade hoje, nacional e internacional, não garante que isso aconteça no futuro. Então, é preciso essa fiscalização. Em relação à contratação, ela não é obrigatória, foram os cargos criados pensando para o futuro. A contratação vai depender de cada vereador, tem vereadores que já falaram que não vão querer, já temos 4 ou 5 vereadores que abriram mão dessas contratações, vão fazer a fiscalização sozinhos e também vai depender da presidência. A presidência também não garantiu que vai contratar. O vereador pode solicitar e a presidência indeferir. Outra questão, doutor, nós estávamos conversando, inclusive, aqui um pouco antes da entrevista, em relação a gasto com a folha hoje da Câmara. O senhor disse que com essa adequação haverá uma redução desse gasto, que se mesmo contratando 11 assessores, o gasto para novembro, por exemplo, a folha ela vai fechar com um valor abaixo do que outubro, por exemplo. Eu gostaria que o senhor explanasse um pouco sobre isso. É isso mesmo, Beto. Ao longo do ano, a atual gestão ela vem fazendo algumas práticas para redução de custos. Nós tivemos aí já o corte da convocação dos vereadores suplentes, quando necessário esse valor também reduziu. Nós tivemos o plano de desligamento voluntário, o PDV, onde alguns servidores vão estar saindo, e nós tivemos agora a reforma administrativa. A nossa folha hoje, em outubro, vai fechar com um valor de R$301 mil. Com todas essas práticas que foram adotadas ao longo do ano, a nossa expectativa é que a folha da Câmara encerre em novembro no valor de R$246 mil. Ou seja, mais de R$50 mil de economia por mês, todas essas medidas vão estar gerando. Ainda que se contrate os assessores, nós teremos uma economia na casa dos R$20 a R$25 mil por mês. Já que vários vereadores já abriram mão dessa contratação, permaneceremos com uma economia acima de R$30 mil. Então, isso ao longo do ano, nós estamos falando de R$360 mil só com folha de pagamento que vão poder ser devolvidos para o município aplicar em políticas públicas de saúde, educação. Bem, se o projeto, eu estou com o projeto nas mãos aqui, inclusive, se o projeto for lido de grosso modo, cargo de comissão, assessor parlamentar. A Câmara é autorizada a contratar até 11 assessores parlamentares com um salário de R$3 mil cada assessor. Chefe de gabinete da presidência, salário de R$12.782,89. Chefe de gabinete da presidência, também diretor. São 4 diretores com salário de R$12.704,98. E procurador-chefe, procurador-chefe com salário de R$12.704,89. Esta não como disse, lendo a grosso modo, parece-me que a Câmara vai contratar todas essas pessoas com todos esses salários. Mas não há assessor parlamentar hoje, deverá ou não ser contratado, mas esses outros cargos já estão em função há algum tempo. Não, esses outros cargos, Beto, já estão em atividade aqui dentro da Câmara desde os anos 2000. Houve apenas uma mudança de nomenclatura para adequar as exigências do Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O chefe de gabinete mesmo, por exemplo, hoje ele detém a nomenclatura de diretor-geral. Nós só estamos adequando para a nomenclatura de chefe de gabinete. A mesma coisa, o procurador-chefe, já existe, é o nosso diretor jurídico. Só estamos mudando a nomenclatura, mas já são cargos que existem desde os anos 2000 aqui na Câmara. Bom, isso é que está dentro da reestruturação. O senhor falou de um assunto também interessante em relação a suplentes, que tinham o pagamento de cada sessão que participava em torno de R$600. E esse valor também, ele baixou e bem.
Isso, baixou sim, Beto. Até no último relatório da fiscalização do Tribunal de Contas, houve um pedido expresso para nós mudarmos essa prática. Matão fechou os últimos anos, hoje nós temos 11 vereadores, nós estávamos pagando na soma 12 vereadores. A atual gestão já mudou. Isso por quê? Se o vereador era convocado, se um vereador titular faltasse por um dia, um suplente já era convocado. E ele ganhava R$ 680 por sessão. Então, se em um dia tivesse 2 sessões, ele ia ganhar R$ 1.300. Essa prática, desde o começo do ano, lida. Hoje, os vereadores só são chamados para afastamentos superiores a 120 dias, os suplentes. E caso ele venha, ele vai ganhar uma diária de R$ 168. Então, se tiver 5 sessões extraordinárias em um dia, ele vai ganhar os R$ 168, e não R$ 2.000, R$ 3.000, como ganhava antigamente. Então, essa também é uma prática de redução de custos aqui dentro da Câmara. Assim, a doutora está na escuta de vocês aí do estúdio. Alguma pergunta daí, Darcy? O que deu para entender nitidamente é que existem funções que já existem, é uma questão de regulamentá-las. Ponto. Nada, aliás, não é que não muda nada, pelo contrário. Coloca dentro de uma regulamentação aquilo que não estava. Tudo bem. A figura do assessor parlamentar, quando excluída, quando abolida em outros tempos, causou grande discussão, porque alguns vereadores da época sustentavam, não, eu preciso ter um cara para me ajudar aqui, tal. Outros, não precisa. A população, em grande parte, dizendo, não precisa disso, né, e tal. Existem outras assessorias aí dentro que, na dúvida, tem o jurídico, tem, enfim, as comissões também que podem ajudar nas dúvidas aí dos vereadores, não precisa, não precisa. E eis que essa figura ressurge agora, desta vez, dentro de uma regulamentação. Isto feito significa que é irreversível a contratação desses 11 assessores parlamentares, procurador? Não é uma medida irreversível. Na verdade, como já dito, não há obrigatoriedade da contratação. Alguns vereadores já abdicaram dessa contratação. A presidência também vai analisar caso a caso. Ela não está obrigada a deferir essas contratações. E uma futura mesa, diretora, outro vereador pode estar propondo aí um novo projeto de resolução para a retirada desses 11 cargos de assessores. Na verdade, no projeto que foi deliberado e votado na segunda-feira, já poderia ter sido utilizado o expediente do destaque. O que é o destaque? É a possibilidade de votar em separado essa questão dos assessores. Não foi um expediente utilizado, que poderia ter sido utilizado, mas a medida de nenhuma forma é irreversível. É verdade que o assessor parlamentar não terá, por essa decisão, um salário tão elevado quanto os demais. Afinal, nos outros casos, estamos falando de valores de R$ 12.782. Não sei quanto ganha o presidente da Câmara, mas deve chegar beira ao salário dele, se não passa, inclusive. Bem mais. Porque é mais que o do presidente da Câmara, não é? Sim. É porque já era, eu me lembro que já era mais. Eu lembro que numa entrevista uma vez com o Mancini, foi destacado um sujeito lá para ser uma assessoria dentro da área de finanças e tal, da Câmara, que na época nem qualificação para isso tinha. Eu me lembro que eu perguntei para ele ainda, mas o sujeito aí não tem formação nessa área nenhuma, tá? Mas ele entende, mas ia ganhar mais que o presidente da Câmara. Fica uma disparidade, sabe, que fica difícil a sociedade entender como é que o presidente da Câmara ganha menos que um assessor, por mais importante que seja a assessoria que ele vai prestar. E isso é pouco ou muito, é muito relativo, porque também um cara que é bom naquilo que faz, ele pode, na iniciativa privada, ganhar muito mais. Ontem estava discutindo lá em Araraquara, sabe o quê, por exemplo? Você vê como é que tem situações no serviço público que criam verdadeiras aberrações. Em Araraquara, os médicos de Araraquara estão pedindo que aumentem o salário do prefeito. Dito assim, como assim? Não, os médicos precisam que a Câmara de Araraquara aumente o salário do prefeito. Mas como assim? É porque aí isso vai permitir equiparar a situação dos salários dos médicos. Sim. Porque se equiparar nos moldes e valores que os médicos querem, eles vão ganhar mais que o prefeito. Então precisa aumentar o salário do prefeito para que os médicos possam ter o aumento. Olha que
É que o funcionário público não O pode ter cidadão não salário consegue entender essas coisas. maior que o prefeito. Porque na empresa não é assim, no lugar que ele trabalha, na vida dele, nada é parecido com isso. Então, é verdade mesmo que o assessor parlamentar, nesse caso, passaria a ganhar bem menos do que em outros tempos, né? Seriam R$3.000, longe dos 12 mil aqui, tudo, mas somados dá um valor aqui. E a questão é, realmente um vereador, numa cidade como Matão, precisa de um assessor parlamentar? Né? Eu acho que essa é a questão, porque se essa assessoria, como é que eu diria aqui, desse ao vereador uma qualidade parlamentar enormemente maior, a questão não está no custo. Às vezes o benefício supera o custo, né? E o que se discute é, precisa ter? Vai melhorar substancialmente o desempenho do vereador tendo um assessor parlamentar? Pelo que vejo, alguns já acham que não, porque já há gente abrindo mão disso aí, fora os votos contrários, né? Então, de qualquer modo, então, pelo que eu entendi, há nessa votação, procurador, a provisão, dentro do que foi aprovado, de que pode haver, mas que não necessariamente serão contratados no momento, é isso? Eu só agora gostaria de fazer um destaque de uma fala muito importante que você fez. Antigamente, realmente, não se tinha critério para contratar tanto diretor quanto assessor jurídico. Assessor jurídico ou assessores parlamentares. Nessa nova reestruturação, todas essas falhas já foram corrigidas, tá? Os diretores têm que ter formação específica nas áreas de atuação, formação superior. Antigamente, se fosse letrado, já poderia ser contratado. Tanto é que em 2013, 2014, o Ministério Público impugnou exatamente essa questão aqui dentro da Câmara, que hoje está 100% corrigido. Sim. Para ser assessor parlamentar também, tem que ter um nível superior. Agora, a contratação não vai ser obrigatória. Nós temos vereadores como o Dr. Paulo Bernardi, que já abriu mão. O Dr. Paulo Bernardi é advogado, experiente, qualificado. A vereadora Ana Mondini, que tem um corpo jurídico qualificado, que atua junto com ela, são vereadores que não precisam. Mas outros vereadores que não têm expertise na fiscalização de políticas públicas vão precisar de assessores qualificados para estar executando essa fiscalização do Poder Executivo. Bom, para poder preencher, então, o quê? Qualificações que eles talvez não tinham para ser vereadores. O que está aqui, o que pega, bom, aí você disse bem, com essa regulamentação, essas funções que já existem, só estão regulamentando, elas passam a ter um grau de exigência que, por exemplo, requer que o sujeito tenha formação, que tenha especialidade naquela função que ele vai assumir. Mas eu me lembro muito bem aqui de uma presidência anterior que, estando aqui diante de mim, tendo contratado um sujeito a 12 mil e poucos reais para assumir finanças e tudo mais, eu perguntei, mas ele vai ganhar mais que o senhor como presidente? Ele tem formação nisso? Não. Mas como assim? Não, mas ele é bom. Aquilo sim foi doído. Até eu fiquei pasmo, não sabia mais o que perguntar em seguida, porque já escancarou uma situação absolutamente surreal, um negócio doido. Agora, nesse caso aqui, tá toda uma obediência, em primeiro lugar, a acertar a situação daqueles que já estão na função e deles exigir qualificação para isso. Embora aconteça de novo, nova aberração que já tem. O Serviço Público de Matão, ele tem umas coisas, tem aposentadorias que ganham muito mais que o prefeito. Nós sabemos disso por decisão judicial, eu não estou questionando, porque é um direito de quem entrou na justiça e ganhou, mas para quem paga a conta é visto de outro modo, né? Como é que pode, rapaz? O sujeito está aposentado por uma função que ele teve, ganhar mais que o prefeito. Coisas assim que numa empresa jamais aconteceria. Porque ela é cuidada por uma vida inteira, né? E aquilo que é público é pensado a cada mandato, né? Então, não há tanto essa... Agora, resta saber, então, né, Beto, o que os vereadores vão fazer. Eles têm diante deles a possibilidade de ter um assessor parlamentar, né? Se terão ou não, pelo que vejo... Mas, procurador, não está escrito aqui que é facultativo o vereador adotar ou não. Está sendo instituída essa função definitivamente, mas não diz que é facultativo. Não, mas ela também não diz que é obrigatório. Dentro do quadro, e isso também é importante dizer, se as pessoas consultarem a lei que vai ser publicada na imprensa oficial,
vai ser possível verificar que existem diversos cargos. Cargos que hoje, também de efetivos, que hoje não tem funcionário, que vai ser uma faculdade da administração pública contratar. Tem cargos lá que vão ser extintos, tem cargos de efetivos que não tem nem concurso para contratar, porque são coisas pensando no futuro. Mas também não há no texto nenhuma obrigatoriedade. Essas contratações são sempre discricionárias, facultativas. Não, nesse caso é verdade. Até vi um dia aqui que Matão tinha, pelo menos, não sei agora, quase 4.000 cargos. Mas não significa que estão todos preenchidos. Ele está regulamentado e, na eventualidade de precisar, você já tem tudo pronto para contratar alguém, mas não estão contratados, né? Mas aí caberá, então, senhores vereadores, a quem pergunto, se a Câmara fosse a tua empresa, você veria a necessidade de ter um assessor parlamentar para cada funcionário desse, no caso? Que é preciso ter essa empatia de colocar no lugar e ver se de fato faz sentido ou não. Essas funções todas aqui, que já existem, mais do que necessárias. A Câmara tem que ter, porque sem isso você compromete o funcionamento regular aí, diário da Câmara. Tudo bem. A assessoria parlamentar é de fato necessária ou não? Porque ela está disponível. E vamos ver, né? O vereador tem essa previsão e essa provisão a partir de agora, restante saber se ele vai abrir mão ou se ele vai adotar as tais assessorias parlamentares. É verdade mesmo que um vereador, quando se elege, ele não tem essa especialidade em todos os assuntos que sairão lá. Então, o vereador tem uma loja. Aí cai lá questão de engenharia, projetos tratando sobre finanças, ciência, tecnologia, saúde. Ele não tem. Nenhum vereador terá, para todos os assuntos que ele terá que votar, especialidade na vida pessoal dele, naquilo. É claro que não vai ter, né? Mas também, de outro lado, vamos lembrar que, para isso, existem os pareceres de comissões, que podem orientar o voto, né? Enfim, se isso bastar para o vereador, então ele vai dizer, não preciso de assessor parlamentar. Tem as comissões internas que já me orientam. Na dúvida, eu ligo para alguém que eu conheço do setor aí desse projeto e ele me ajuda a esclarecer meu voto. Tal. Tem gente que vai preferir isso e outros dirão, não, eu preciso de um assessor parlamentar. De qualquer modo, esse assessor parlamentar também, a cada assunto e especialidade de projetos que passarão por ali, também ele não terá especialidade. Se o assunto for veterinária, esse assessor parlamentar não saberá sobre isso. Se for medicina, se for saúde, se for... Mas está entendendo? Então, eu não sei até que ponto esse assessor o ajudará. Se ele não vai virar um telefonista. Chegou aqui tal assunto, viu, vereador? Mas ele vai orientar. Dentro de um salário desse, alguém que tenha especialidade para orientar um voto de um vereador, ele vai aceitar um salário desse? Se o cara for bom mesmo, ao ponto de ser um assessor orientador do vereador, no setor privado ele ganha 3 vezes mais. Então tudo isso é preciso ser pensado, né? E ver se na prática realmente precisa, sob pena de a população entender que estamos tratando aqui de um... Não é o caso, mas a população pode supor que isso é um cabide. Eu não estou afirmando que será, nem que a intenção seja essa, por favor. Mas a população poderá entender, né, em tempos tão difíceis e de tão poucos recursos como o setor público hoje em dia tem enfrentado. Voltou por aí, então. Mas, de qualquer modo, foi muito bom esse esclarecimento, né, para que a gente possa se situar sobre a decisão tomada, que regulamenta funções que já existem, o que, aliás, é muito bom, né, mas também inclui 11 assessores, e aí que é nisso que repousa muita dúvida da população. Não necessariamente o que eu disse é o que eu penso, mas o jornalista filtra, sente, é um termômetro do sentimento popular dos ouvintes e tudo mais, e a gente sente neles isso. Precisava mesmo? É o que a população está perguntando depois da decisão já tomada. Beto. Só para finalizar, eu gostaria que o doutor Marcos, o senhor falou que algum vereador ele poderia ter retirado essa questão dos 11 assessores parlamentares da votação do restante. Isso o senhor confirma? Poderia
ter acontecido isso durante a sessão da Câmara? Sim, poderia. Qualquer vereador poderia ter feito um pedido de destaque, e esse pedido de destaque é a separação de uma parte da lei para ser votada antes da própria lei. Então, seria votado primeiro o destaque, e se aprovado, retirando os cargos de assessores, e depois votada a reforma administrativa. Mas foi um expediente que optaram por não utilizar. Tá certo, Darcy. Eu encerro minha parte daqui. Mais alguma pergunta? Não. Aliás, quero, na verdade, agradecer ao doutor Marcos, viu? Doutor Marcos, muito obrigado pela gentileza aí. Acho que cabe à população agora. Nós fizemos aqui o nosso papel de esclarecer, de fazer as pessoas entenderem. Acho que com isso a gente ajuda, inclusive, a Câmara, na medida em que é possibilitada a maior audiência desse programa, aqui na faixa dos 70%, 75% de audiência diária, seja pela TV, pelo rádio e tudo mais, a população também, eu acho que favorece aos vereadores, à medida que a população agora entendeu melhor no que consiste essa decisão, e acho que serve para a população também, para ela refletir, e agora com base nesses dados todos, entender se você formar o seu juízo a respeito, formar a sua opinião a respeito a partir dessas informações mais detalhadas, que só foram possíveis graças à gentileza aí do Dr. Marcos, a quem agradeço, Beto. Não, obrigado vocês pelo espaço para poder estar explicando essas questões para a população matonense.